Caros irmãos e irmãs, na memória que nós hoje celebramos, a memória de São Francisco de Assis, nós ouvimos este evangelho em que o Senhor deixa claro para nós que para ser um seu discípulo nós não podemos ter nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de combinado com o mundo. Sim, Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu resolver isso aqui primeiro. Sim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar os mortos primeiro. Sim, Senhor, eu vou te seguir, mas nem tanto. E o Senhor está pedindo uma exclusividade. Eu quero tudo. Você é capaz de me dar tudo? Seria muito presunçoso da parte de nosso Senhor nos pedir tudo se Ele não fosse Deus. Mas acontece que Ele é. E porque Ele é, Ele pode nos pedir tudo. E na verdade, nós devemos dar tudo se quisermos a perfeita alegria que Ele nos promete. A nossa grande dificuldade, meus irmãos, a dificuldade da maioria de nós, pelo menos, é que nós não acreditamos que o Senhor pode nos dar tudo. Nós ficamos barganhando com Deus e ficamos também ao mesmo tempo barganhando com o mundo para ver se nós conseguimos pegar o melhor dos dois mundos, do mundo que Deus tem para nos oferecer e do mundo no qual nós ainda vivemos. Mas o Senhor e os santos, e particularmente o santo que nós hoje celebramos, mostram para nós que aquilo que Ele tem preparado para nós é grande demais, e por causa disso vale a pena deixar tudo. Infelizmente, isso já não é mais passível de fé para muita gente, inclusive para muita gente que é devota de São Francisco de Assis. O que é que gira em torno da devoção a São Francisco de Assis hoje? O cuidado com os animais, com o planeta Terra e com os pobres, no sentido de dar cesta básica mesmo para eles. Isso é ruim? Não é ruim, mas é tomar um aspecto, a coisa ruim está no fato de se tomar um aspecto daquilo que São Francisco fez e daquilo que ele nos impele a fazer e colocar esse aspecto como sendo representante da sua vida como um todo. São Francisco não cuidava meramente dos pobres, São Francisco era pobre. Ele escolheu a pobreza, e de um modo tão radical, que causa para nós um escândalo, assim, uma certa vertigem de ver a sua tamanha pobreza, a sua radical pobreza, porque ele tinha claríssima consciência de fé, por causa da fé, que isso daqui não vale nada, perto daquilo que Deus tem para nos ofertar, perto daquilo que Deus está nos ofertando para o reino dos céus. E as crônicas que nós possuímos a respeito de sua vida, que relatam episódios de sua vida, mostram para nós essas coisas absurdas que Francisco fazia, absurdas porque nos falta fé na eternidade, nos falta fé no prêmio que Deus nos oferece, né? E é interessante notar como, eu fui formado dentro de um ambiente acadêmico que põe todas essas coisas em suspeita, né? Esses milagres, os milagres da Idade Média, tudo colocado num campo assim meio lendário. Tudo bem, foi importante para aquela época, essas narrativas fantásticas que ajudam as pessoas a viverem a fé. E as narrativas lendárias, entre aspas, da Idade Média são colocadas dentro do mesmo contexto das narrativas lendárias do Antigo Testamento. Não, Moisés não abriu o Mar Vermelho, não, isso é só história para ajudar o povo a fazer aquilo que Deus queria fazer, a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, e por aí vai, né? Mas no século XX, nós temos testemunhos luminosos de que essas coisas lendárias no passado continuam acontecendo no presente. Se Deus fez o que fez com Padre Pio, por que não pode ter feito o que fez com São Francisco? Se Deus fez o sol dançar em Fátima, por que não pode ter aberto o Mar Vermelho? Qual que é a diferença? Deus tem menos poder para abrir o Mar Vermelho? Não. Nós precisamos aceitar isso com mais fé, entender o que é que Deus está querendo fazer conosco aqui. Dito isso, falando de um episódio de São Francisco, conta-se que ele, no seu desejo profundo de se configurar a Cristo, e nisso nós temos nele um grande modelo para a vida que nós hoje podemos ter. Francisco queria se configurar a Cristo em tudo,
e Deus também queria que isso acontecesse com ele, por isso ele recebeu as chagas, por isso os seus primeiros companheiros totalizavam um número de 12 companheiros de Francisco. E um dia, ele estando hospedado na casa de um benfeitor seu, ali às margens do lago Perúdia, ele decidiu ir para uma ilha desse lago e passar a quaresma inteira nesse lago, e fazer como Jesus, retirar-se e passar 40 dias e 40 noites sem comer. Humanamente isso é possível? Não é. Mas aqui nós não estamos falando de força humana, nós estamos falando de uma intervenção sobrenatural que vem de não sei onde para transformar o homem na face de Cristo, no rosto de Deus. E Francisco foi largado lá na quarta-feira de cinzas, e ele pediu: não me venham buscar antes da quinta-feira da paixão, antes da quinta-feira santa. E ali ele passou 40 dias e 40 noites. Ele levou consigo apenas 2 pãezinhos. E para que a vanglória não tomasse conta do seu coração, e o diabo não aproveitasse disso para jogar na cara dele que, nossa, olha como você é igual a Cristo em tudo, e ele sim vai descer se pecasse por causa disso, ele comeu meio pãozinho. Assim ele se diferenciou de Jesus, para ser um pouquinho diferente, mas no espírito, para fazer tudo como Cristo, revelando do que é que nós temos que ter alimento de Deus, alimento da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Esse lugar, essa ilha no lago Perúdia, que hoje já não se chama mais assim, né? O nome do lago mudou com o tempo, mas esta ilha no lago Perúdia se transformou num local de peregrinação, porque muitos milagres começaram a acontecer ali, e os franciscanos acabaram construindo um convento nesta ilha, e esse local se tornou um local de grande devoção para a comunidade franciscana, justamente por causa disso, né? Isso nos é relatado. Mas mais impressionante do que isso, gente, do que passar 40 dias e 40 noites, é a capacidade de suportar o sofrimento que Francisco de Assis tinha e ver nisso a perfeita alegria. Na missa de hoje nós pedimos no Oremos que o Senhor nos ajude a viver essa perfeita alegria, que para nós muitas vezes está associada com alegrias materiais, alegrias sensíveis, alegrias burguesas, por que não? Mas Francisco de Assis, nesse caso que talvez seja conhecido de muitos de vocês, quer ensinar a nós, na medida em que ele ensina a Frei Leão, um confrade seu, o que é a perfeita alegria. E eu vou deixar ele falar. Estavam Francisco de Assis e Frei Leão saindo de Perúdia a caminho de Santa Maria dos Anjos. Era inverno, muito difícil viajar no inverno a pé, neve, debaixo de neve. Francisco de Assis chama Frei Leão e diz: Frei Leão, ainda que os frades menores por toda a terra deem grande exemplo de santidade e de boa edificação, não obstante, escreve e anota diligentemente que não está aí a perfeita alegria. Ó Frei Leão, ainda que o frade menor ilumine os cegos, endireite os tortos, enxote os demônios, faça ouvir os surdos, andar os mancos, falar os mudos e, o que é maior do que isso, ressuscite os mortos de já 4 dias, escreve, peço, que não está nisso a perfeita alegria. Ó Frei Leão, ainda que o frade menor soubesse pregar tão bem que convertesse todos os infiéis à fé de Cristo, escreve que não está aí a perfeita alegria. E ele foi falando, ao longo de mais ou menos 3 quilômetros nesse caminho, ele foi falando o que é que não era a perfeita alegria e que nós poderíamos dizer, mas poxa vida, se não é isso, então é o quê? Eu estou lutando por isso, para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, para levar-lhes a fé, para ensinar-lhes a trilhar o caminho de Deus. E num dado momento o Frei Leão faz o que todos nós fazemos no coração quando ouvimos falar dessas coisas aqui. Frei Leão pergunta para São Francisco: Pai, eu te rogo da parte de Deus que tu me digas onde está a perfeita alegria. E Francisco responde: quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, inteiramente ensopados de chuva, congelados de frio, emporcalhados de lama e angustiados de fome,
e batermos à porta do lugar, e o porteiro vier a nós enfurecido e disser: quem sois vós? E nós dissermos: nós somos 2 dos vossos frades. E ele responder: não dizeis a verdade, sois muito pelo contrário 2 tratantes que andais enganando o mundo e roubando as esmolas dos pobres. Ide embora. E não nos deixar entrar, mantendo-nos do lado de fora, expostos à neve e à chuva, com frio e com fome até a hora da noite. Se nesse momento sustentarmos tamanha injúria, tamanha crueldade e tamanho repúdio, com paciência, sem irritação ou murmuração contra ele, e pensarmos humildemente que aquele porteiro, na verdade, nos conhece. O porteiro é o porteiro de uma das casas franciscanas, tá? Que não reconhece eles. Se pensarmos que nos conhece e que é Deus que o faz falar contra nós, Frei Leão escreve que é nisto que está a perfeita alegria. E se ainda persistimos batendo e ele saísse irritado e nos enxotasse como a tolos inoportunos, com grosserias e bofetadas, dizendo: parti daqui, ladrõezinhos baratos, ide ao hospital, pois aqui não comereis nem sereis hospedados. Se suportarmos isso com paciência, com júbilo e com amor, e com bom amor, ó Frei Leão, escreve que aí está a perfeita alegria. E se nós, forçados pela fome, pelo frio e pela noite, batermos, chamarmos e suplicarmos mais, rogando pelo amor de Deus e com pranto que nos abra a porta e nos faça entrar, e aquele homem, ainda mais escandalizado, disser: estes são idiotas inoportunos, e lhes pagarei como merecem, e sair fora com um bastão nodoso, nos apanhar pelo capuz, lançar a terra, nos envolver na neve e bater-nos nó a nó com aquele bastão, se sustentarmos tudo isso com paciência e júbilo, tendo em mente as penas de Cristo bendito, que devemos sustentar por seu amor, ó Frei Leão, escreve que é aqui e é nisto que está a perfeita alegria. Porém, ouve a conclusão, Frei Leão: acima de todas as graças e de todos os dons do Espírito Santo, os quais Cristo concede a seus amigos, está a graça de vencer a si mesmo e de bom grado, por amor de Cristo, suportar as penas e injúrias, os opróbrios e transtornos. Porque de todos os demais dons de Deus não podemos gloriar-nos, já que não são nossos, e sim de Deus, mas da cruz da tribulação e da aflição podemos gloriar-nos, pois diz o apóstolo: longe de mim gloriar-me, senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nisto consiste a perfeita alegria. Nós não precisamos fazer milagres estrondosos. Isso é para os santos que Deus quiser. A nossa santidade, no geral, consiste em amar Jesus, conhecendo o grande amor que Ele teve por nós na cruz e aprendendo a suportar com paciência, com resignação e até mesmo com alegria tudo aquilo que Ele viveu, e talvez até mais um pouco. E isso não será absolutamente nada perto do que o Senhor fez por nós e perto daquilo que nosso Senhor oferta a nós como prêmio no reino dos céus. Portanto, meus irmãos, se não podemos ainda suportar com alegria as nossas cruzes, estamos longe de nos configurarmos a Cristo, e é para isso que nós temos que tender. Que São Francisco nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.